Boa, a gente está falando de indiciamento. Lembra? No outro vídeo, a gente falou que o indiciamento é um ato privativo do delegado em que ele atribui formalmente a autoria a alguém. E agora a gente precisa saber uma coisa que é super importante, é quando. B. A letra B aí nesse tópico 8. Quando que o delegado vai fazer esse indiciamento? Qual que é o momento? Momento do indiciamento. Não existe, meus amigos, um momento específico para o indiciamento. O indiciamento pode ser tão logo o delegado baixa uma portaria, se a autoria já estiver clara, ou pode ser no decorrer das investigações, ou pode ser, inclusive, ao final das investigações, quando o delegado vai finalizar esse inquérito por meio de uma peça que nós vamos estudar ainda, que é o relatório. Então, o delegado pode também fazer o indiciamento lá no final. Vai depender de quando que essa investigação ficou mais consistente em relação a essa pessoa. Porque, doutores, indiciar envolve uma documentação. Vai passar a constar dos dados lá da investigação, no que a gente chama de folha de antecedentes. Vai ser lançado o nome do sujeito no sistema. Junto com o nome dele vai vir a prática, o crime aqui está sendo atribuído a ele. Então a gente já começa a trabalhar um cenário de uma certa formalidade. As coisas começam a ficar mais consistentes em relação a uma determinada pessoa. Só lembrando que o indiciamento não aparece na folha de antecedentes quando a própria pessoa retira da internet, tá? Indiciamento, essa documentação, não vamos chamar nem de antecedentes, né? Mas esse registro, melhor dizendo, esse registro, em se tratando de indiciamento, é apenas interno. Só o fórum, o delegado é que vai ficar sabendo. Se você tiver um amigo que sofreu um indiciamento, fala, nossa, eu tô apavorado porque eu tô para arrumar um emprego e aí vai aparecer isso. Não vai aparecer, tá? Não vai aparecer. Eu já até apontei isso para vocês lá no artigo 20, se eu não estou enganada, lá do Código de Processo Penal, no parágrafo único que fala das folhas de antecedentes requeridas pela própria pessoa, não pode aparecer registros de inquérito policial. Registro de inquérito policial nada mais é do que um indiciamento. Então não vai aparecer. E aliás, eu aproveito para fazer uma ligação com tudo que a gente já estudou até agora. Isso é a prova do princípio da inocência presumida. Eu não posso tratar a pessoa como culpada. Não é verdade? Se isso fosse aparecer na vida dela, para todos verem que ela tem uma passagem policial, vamos dar nome aos bois. A passagem policial é o indiciamento. Quando a pessoa é fichada é o tal do indiciamento. Isso não vai aparecer como garantia do princípio do estado de inocência, da presunção de inocência ou da inocência presumida. Eu não posso tratá-la como culpada. Óbvio, ela ainda não é. Eu estou só começando uma investigação. Tudo bem em relação ao indiciamento, então? É um tópico super importante. Saibam que um outro detalhe que você colocou aí no conceito. Ninguém mais pode fazer indiciamento. Promotor não pode, juiz não pode. É um ato privativo da autoridade policial. E uma observação extremamente importante para finalizar essa parte do indiciamento. O indiciamento não vincula o titular da ação penal. Você consegue traduzir essa informação para mim agora? Eu vou repetir enquanto isso você vai pensando. O que significa dizer o indiciamento feito pelo delegado não vincula o titular da ação penal? Tá fácil, né? Quando o titular da ação penal, Ministério Público, grande maioria, ou a vítima, nos pequenos casos em que ela pode, quando ele for fazer a denúncia ou a queixa, eles não estão obrigados a fazer só porque o delegado indiciou. O delegado acha que foi ele, o promotor pode achar que não é e pode seguir a linha aí do arquivamento. Ou o delegado indiciou 3 pessoas, o promotor entende que só 2 cometeram crime, e assim sucessivamente, tá? Indiciamento não vincula o titular da ação penal. Isso é extremamente importante que a gente saiba também. E a gente segue agora falando sobre identificação criminal. Tópico 9, identificação criminal.
Para isso, eu gostaria que você já adiantasse rapidamente aí, anotasse rapidamente 2 dispositivos legais super importantes. Um está lá na Constituição Federal, artigo 5º, inciso LV3. Inciso LV3. O hábito é fortíssimo de falar dessa maneira, vocês me perdoem de antemão, porque, isso deve ser LV3, 50, acho que 58. Mas eu não vou, né? Eu prefiro falar em LV3 porque eu não sei, então quero aprender. Tem muita coisa para eu aprender ainda. E a Lei 12.037. Lei 12.037/09. Anotou? Artigo 5º, inciso LV3 da Constituição Federal e Lei 12.037 de 2009. Tá anotado esses dispositivos legais? Beleza. Enquanto a gente vai conversando, se você puder abrir principalmente esse artigo da Constituição Federal e também já deixar de jeito aí essa lei, vai te ajudar deveras. Vai te adiantar muito a vida. Vamos lá. Primeira coisa, doutores, o que é fazer uma identificação criminal? Então vamos abrir os nossos tradicionais tópicos. Você coloca aí tópico A, no que consiste a identificação criminal? A identificação criminal consiste em reunir informações sobre o indivíduo envolvido numa prática do crime com o objetivo de criar dados para diferenciá-la dos demais indivíduos no âmbito penal. Eu vou repetir só mais essa vez, mas se for o caso, você volta o vídeo aí, fica mais fácil para você anotar, ok? Consiste na criação de dados, consiste nas informações sobre um indivíduo envolvido num crime com o objetivo de criar dados para diferenciá-lo dos demais no âmbito penal. É um conceitozinho até meio técnico, muito chato. Agora vamos conversar sobre identificação criminal e vamos falar aqui de uma maneira mais tranquila do que seria. Identificar um sujeito criminalmente é literalmente você pegar as informações relacionadas a ele, criar um banco de dados com essas informações e confrontar essas informações com as outras já existentes. Só que essas outras informações já existentes, ou seja, esses outros dados dos outros indivíduos, eu faço isso numa seara penal. Ou seja, é como se, quando vai fazer a minha identificação criminal, eles não vão me identificar junto com outras pessoas de qualquer banco de dados. Não. Eles vão fazer a minha identificação junto com um banco de dados de outras pessoas que já cometeram crimes. É como se eu estivesse sendo comparada com pessoas que já cometeram crimes. Daí por quê, doutores? A identificação criminal, ela deve ser vista com muita cautela. Porque olha para você ver, meu amigo, quando você vira para um sujeito e fala assim, vem cá que eu vou te identificar. O que você imagina? Você vai mostrar o teu documento para ele. Ele fala, não, eu vou te identificar criminalmente. A identificação criminal, por si só, ela já é pejorativa. Porque eu vou te identificar frente a outras pessoas que estão num banco de dados de, aspas, criminosas. E aí que envolve uma cautela maior. Antes da gente seguir para essas cautelas, no que consiste essa identificação criminal agora no quesito como que ela é feita? Você pode colocar o B.2 aí? Como é feita a identificação criminal? A identificação criminal ela é feita de duas maneiras. Pelo registro datiloscópico, que
que são as impressões digitais, pelo registro datiloscópico e também pelo registro fotográfico. Vocês já devem ter visto aquela fotinha em que a pessoa fica segurando uma plaquinha, normalmente com o seu nome, data de nascimento, e por trás tem uma régua, obviamente, para detectar a altura do indivíduo. Uma fotografia, ela já vai falar por si só, né? Ela vai dar altura, ela já vai dar as características físicas e ela já vai dar as informações relacionadas a nome e data de nascimento. Aí tem aquela pessoa segurando aquela plaquinha, depois tem ela até de perfil também, aí depois do outro lado. Ninguém quer uma foto assim. Alguém já foi na casa de alguém e já viu uma foto assim na estante? Por quê? Porque isso é uma identificação criminal. Isso é pejorativo. Essa pessoa que foi fotografada, depois, para eu saber exatamente quem é ela, eu vou checar com outras informações, com outras fotos, porque vai que ela tá me dando um documento falso. E aí, de repente, ela já foi, aspas, fotografada antes nesses termos, nesses moldes. Então, a identificação criminal ela pode ser feita pelo processo datiloscópico ou pelo fotográfico. Eu nunca fiz pelo fotográfico, graças a Deus. E acho que nenhum de vocês deve ter feito. Mas o meu amigo já fez. Então o seu amigo foi identificado criminalmente. Mas, para a gente seguir, eu só gostaria de fazer uma abordagem que eu deveria ter feito no início, mas nunca é tarde, para você entender melhor por que a gente está estudando esse tópico. Quando o delegado vai investigar, ele precisa saber quem é as pessoas a serem investigadas. Vocês concordam? Óbvio. E ele precisa saber, então, essa pessoa que está sofrendo essa investigação, que já pode ter sido indiciada, lembra do indiciamento? Essa pessoa que está sofrendo a investigação, o delegado precisa saber o nome dela, as qualificações. E óbvio que ele precisa saber, porque a responsabilidade penal, ela é de caráter subjetivo, ela é objetiva. Eu não posso, objetiva que eu digo assim, ela não pode recair sobre outra pessoa. A responsabilização criminal só pode recair em cima daquela pessoa que cometeu o crime. Não pode recair sobre pai, mãe, nada. Então eu não posso ter erro na identificação. Eu não posso ter falha na identificação. Mas vamos lá. Como que normalmente é feita a identificação do sujeito? A identificação do sujeito normalmente é feito com os documentos pessoais que ele vai apresentar. Registro geral, famoso RG, carteira de trabalho, CNH, passaporte, uma carteira funcional. Aí você vai falar assim para mim, CPF, certidão de nascimento. CPF, certidão de nascimento não são documentos hábeis nos termos da lei para identificar oficialmente uma pessoa. Por quê? Não possui foto. Então, a certidão de nascimento não serve, ela sozinha não serve para identificar uma pessoa. Salvo, evidentemente, as crianças e tal. Mas, gente, pelo amor de Deus, nós estamos falando de investigação, não é? Então, a gente está preocupado aqui com os maiores de idade. Então, quando a pessoa... A regra é, o delegado vai fazer a investigação e ele fala, eu preciso te investigar, eu preciso saber quem você é. Quando o delegado vai ouvir o investigado, ele fala assim, me dá o seu documento, por favor. Aí a pessoa apresenta o RG, a pessoa apresenta a carteira de trabalho, a pessoa apresenta a CNH. O problema está quando esta pessoa não tem documento para apresentar. Ou o documento que ela apresenta possui rasura, sinais de identificação, muito antigo, muito danificado, fotinho de criança, né? Tem gente que tem identidade, tem 20 anos, tem fotinho de criança na identidade. O delegado fala, mas como é que eu sei que realmente você, o nome que está aqui realmente é você? Aí a gente começa a ter um problema. E aí entra nesse nosso tópico aqui. A pessoa que não fornece ao delegado a tal do que a gente chama de identificação civil, ela vai precisar ser identificada criminalmente. Essa que a gente acabou de falar, pelas impressões digitais
ou pela aquela fotografia com aquela regona lá atrás. Você vai abrir o artigo 5º, se você já não abriu, você vai abrir o artigo 5º nesse inciso que eu te falei lá no começo da aula, no começo do tópico, e essa lei também que regula a identificação criminal, e você vai perceber que lá existe essa regra que nós estamos conversando. E o artigo 5º fala assim: o civilmente identificado não pode receber uma identificação criminal, salvo nos termos da lei. Vamos traduzir isso? Se a pessoa, ao ser identificada pelo delegado, apresentar carteira de identidade, CNH, passaporte, qualquer documento constante, nessa lei que está aí, que esses documentos são hábeis a identificar a pessoa no mundo civil, se a pessoa apresentar esse documento para o delegado e estes documentos estiverem perfeitos, sem sinal de rasura, sem ser muito antigo, sem sinal de falsificação, sem estar danificado, o delegado não vai poder fazer a identificação criminal deles. Vai pegar a carteira de identidade, vai escanear, vai juntar lá no inquérito, vai xerocar, vai juntar lá no inquérito e acabou. Mas se essa pessoa chega para o delegado e fala, não tenho documento, olha que coisa esquisita, não tem um documento. RG, não tem. CNH, não tem. Ih, tá com cara de que essa pessoa tá querendo fazer de conta que não é ela. Nesse caso, como essa pessoa não apresentou uma identificação civil, aí sim ela poderá ser identificada criminalmente. E o que é mesmo a identificação criminal? Recolhimento das impressões digitais ou a fotografia do sujeito. Tá, mas vai recolher impressão digital e fotografia para fazer o quê? Para comparar com outras impressões digitais ou com outras fotografias de pessoas que já sofreram investigações anteriores, de alguma maneira já foram fichadas lá na delegacia. Vejam vocês que é a maneira que se tem de detectar a identificação de alguém, que é por meio, então, da identificação criminal. Eu gostaria que vocês, depois, nós não vamos falar dessa lei agora, eu gostaria que vocês analisassem, vissem essa lei, é uma lei super bacana, cheia de problema, porque tem um ponto lá na lei, eu vou até adiantar para você, que tá aí nesse isolamento, talvez um dia não tem muita coisa para você fazer, você fala, vou ler a lei 1237, porque eu tô afim de uma treta maior, e essa lei, ela é recheada de uma treta, oportunamente a gente vem a conversar, porque ela autoriza, inclusive, identificar a pessoa por meio de recolhimento de material genético. Mas eu não vou nem entrar nessa seara. Nós vamos ficar aqui com o básico desse tópico, que é o mais do que o suficiente, sobre a identificação criminal. E eu vou recapitulá-lo para a gente fechar e deixar ele bem claro. Quando falo em identificação criminal, o que eu penso? Primeira coisa, eu vou pensar na preocupação que o delegado tem que ter de individualizar aquela pessoa que está sendo investigada ou que está sendo indiciada. E o delegado vai identificá-la de que maneira? Da maneira tradicional. Qual que é a maneira tradicional? Documento de identidade, CNH, passaporte, carteira funcional, carteira de trabalho. Essa é a maneira tradicional. Se a pessoa não possuir esses documentos ou tiver sinais de rasura, sinais de adulteração ou muito antigo, por exemplo, tem outras hipóteses listadas nessa lei, o delegado vai ter que fazer a identificação criminal do sujeito. Então eu quero deixar claro para os senhores que identificação criminal não é regra. Identificação criminal é exceção, porque a Constituição Federal ela diz que aqueles que são identificados civilmente não podem ser identificados criminalmente, salvo nos casos da lei. Qual lei? 12.037, que fala exatamente isso que a gente já conversou, ou seja, a via tradicional de ser identificada e as hipóteses em que essas pessoas poderiam ser identificadas por essa via mais pejorativa, digamos assim, que é o recolhimento das impressões digitais e a fotografia e a comparação delas em relação às outras pessoas. Beleza? Vamos finalizar esse vídeo agora com um tópico curtíssimo, porque não tem muito o que eu falar, porque vai ser ipsis literis, um artigo que vocês vão ler, que é o tópico 9. Nós vamos colocar aí como diligências investigatórias. Tópico 9, diligências investigatórias. O que eu quero dizer com esse tópico? O que o delegado faz
para apurar os fatos. Qual o caminho que ele segue para apurar os fatos? O que ele deve, quais as ferramentas utilizadas, metodologia utilizada por ele, quais são os recursos que ele tem para apurar os fatos? Você vai lá no artigo 6º, 7º e 13. Artigo 6º, 7º e 13. E aí você vai verificar que tem uma lista enorme. Vale a pena você ler? Você quer ser delegado ou delegada? Artiguinho delícia para você ler. Preciso decorar para a prova? De jeito nenhum. E a prova da OAB? Também não. Também não. E entre as coisas que tem para o delegado fazer, tem que, na verdade, é a colheita de provas. Essas diligências estão relacionadas a como que o delegado vai colher as provas. E quais as provas que ele vai colher? Aí você vai perceber comigo que tem ouvir o investigado ou indiciado, ouvir a vítima, ouvir as testemunhas, dirigir-se ao local dos fatos, apreender objetos, solicitar exame pericial. Ele pode também, você vai encontrar lá no artigo 7º, ele vai poder reconstituir o crime. Sabe aquela reconstituição do crime, em que o delegado volta no local dos fatos, e aí ele faz uma espécie de simulação, lembrando que o indiciado não é obrigado a participar, tá? Ele é convidado, aí se ele quiser participar, ele participa, senão o delegado acaba usando de alguns figurantes, alguns policiais, estagiários, que vai lá para fazer o papel da vítima e tal. E, obviamente, para tentar refazer todo o caminho que o indiciado fez, toda a trajetória, né, do crime, porque isso auxilia demais as investigações. E o que eu gostaria de frisar, você vai ler lá no código, que fala assim que essa reconstituição dos fatos, ela não pode ferir os bons costumes. Óbvio, né, gente? Num crime de estupro, como é que o delegado vai fazer reconstituição dos fatos? De maneira completamente fiel ao que aconteceu. Absolutamente impossível que isso se dê, evidentemente. Mas a gente vai encerrar então nesse tópico 9, que essas diligências investigatórias nada mais são as provas que o delegado vai colher, quais as provas, de que jeito, como, por onde começar, e você que vai ser delegado ou delegada futuramente, se Deus quiser, há de ser, se essa for verdadeiramente a vontade que está aí no seu coração, esses artigos acabam sendo de leitura obrigatória. Beleza, meus queridos? Um beijo para vocês. Vai lá fazer o exercício agora que eu vou deixar para fixar tudo isso que a gente já conversou. Estou no chat, desde quando começou o vídeo eu estou com o chat ligado aqui para que você traga suas dúvidas e eu possa te ajudar melhor. Fiquem com Deus e até quinta-feira, se Deus quiser. Beijo, se cuidem!